Cultura é como você entrega resultados em relação a vendas, como você tem cliente. Cultura é como você faz cobrança. Cultura é como você trabalha ou não trabalha, feedback. Cultura é a forma de comunicação da empresa. Cultura é tudo aquilo que acontece dentro da empresa. É a forma como ela funciona, como ela trabalha, sempre assim. Fala pessoal, meu nome é Arthur Vieira e esse é o seu AV7 Cash, o podcast da AV7 Treinamentos e Consultorias. Podcast feito para você, empresário, empreendedor, líder, gestor, que quer bater meta, que quer encantar o teu cliente, fidelizar o teu cliente. Isso tudo sem precisar ficar 4 a 6 anos na faculdade. E hoje eu vou falar com vocês, estou trazendo um tema muito relevante, importantíssimo para você, que é os 4 pilares das empresas de sucesso. O que toda empresa ela fez para chegar ao topo, o que toda empresa tem que fazer para realmente ter sucesso, encantar o cliente, fidelizar. E, olha só, o último vai te surpreender. E pessoal, antes de começar, eu quero te fazer um pedido. Divide aí esse conteúdo com o máximo de pessoas que você acredita que possa ser ajudado por ele, tá? Vendedores, líderes, empresários, empreendedores, pessoas que querem entender mais sobre vendas, sobre liderança, que querem bater metas, que querem ter uma mentalidade realmente de sucesso, tá joia? Então divide com o máximo de pessoas para que o YouTube e o Spotify entenda que esse conteúdo é relevante e que a gente possa, de alguma forma, ajudar várias pessoas aí que têm um negócio, tá bom? Então vamos lá. Gente, uma empresa de sucesso, ou uma grande empresa de sucesso, ela um dia foi uma pequena empresa que fez as coisas certas, uma pequena empresa que contratou da forma correta, uma pequena empresa que tinha serviços de qualidade, atendimento de qualidade, que tinha imagens, sons e sensações bem equilibrada, que desde o início o dono pensou nessa empresa para que a empresa ela chegasse a um patamar de sucesso, que se preocupou com os colaboradores, se preocupou com os clientes, que entregava realmente o que prometia. Então, a grande empresa é a pequena empresa que deu certo, onde o dono fez tudo certo. Para começar, eu quero falar com você, né, ou trazer para você a diferença de um empresário, tá, para um colaborador. Então, o empresário, pessoal, é aquela pessoa, ou empreendedor, tá, é aquela pessoa que trabalha por um resultado, que não trabalha por um salário, que ele sabe postergar, né? E ele não entra no negócio achando que vai ficar rico, milionário. O empresário ou o empreendedor, o dono do negócio, tá? O dono do negócio é aquele que ele faz até dar certo. Ele faz para dar certo, ok? Ele não entra ali no negócio pensando que, poxa, se não der certo aqui, eu vou logo ter um plano B, um plano C, um plano D. Não, ele entra para fazer as coisas acontecerem, independente do tempo que isso vai levar. Já o funcionário, o colaborador, é aquele que trabalha por um salário no final do mês. Então, o que eu quero dizer com isso? Para você ter uma empresa de sucesso, você tem que entender que tem todo um percurso que você vai ter que seguir, vai ter muita dor, vai ter muito sofrimento, tá? Não entra no negócio achando que vai ser só rosas, que vai ser maravilhoso, principalmente hoje, porque há 10, 15, 20, 30 anos atrás você abriu uma lojinha, daqui a pouco você tinha uma rede de lojas. Hoje você abre uma rede, de repente você pode estar quebrado, tá? O mercado mudou, tudo mudou, então você tem que entrar realmente com aquela ideia de que, poxa, realmente tem que ter energia, tá? Você tem que ter sangue no olho, tem que ser faca na caveira, mas tem que entender também que tem a parte racional do negócio, que você tem que entender de gestão, tem que entender de pessoas, e olha que o negócio que hoje está complicado é pessoas. Tá? Então a cultura que a gente vive hoje está sendo um desafio montar um time engajado, um time que entregue resultados. Ok? Então, para você ter uma empresa de sucesso, você tem que entender que você vai ralar pra caramba. Tá certo? Seja racional. E esqueça esse negócio de que você vai entrar ganhando bastante dinheiro, vai enriquecer, não é bem assim, tá bom? Você vai sim ganhar dinheiro, mas os primeiros anos realmente vai ser muito esforço e dedicação, tá? Arthur, você tá desestimulando a gente, você tá falando só coisa negativa, não vou nem entrar, então aí já fala muita coisa sobre você. Já diz realmente que você não tem a mente de empreendedor, você não tem a mente de empresário. Então, realmente é melhor ver uma outra coisa para você fazer, se você está pensando isso, tá certo?
Ponto. Então, gente, para iniciar, para a gente ter uma empresa de sucesso, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que ter uma equipe que entrega resultado, uma equipe faca na caveira, uma equipe engajada, uma equipe que ela tenha entrado na empresa pelo fit cultural. Pessoas que elas compartilham dos sonhos da empresa, pessoas que compartilham dos valores da empresa. É muito difícil montar essa equipe hoje, mas dá de fazer, tá certo? Porque as pessoas pensam diferentes e hoje, né, infelizmente, ainda tem aquela mentalidade, principalmente no Brasil, que não vou entrar nessa empresa e enricar o dono, eu vou ficar aqui só o tempo suficiente para me dar bem e vou sair fora. O brasileiro ainda tem essa mentalidade, infelizmente. É aí onde você, mais que nunca, tem que ter o manejo, tem que ter as técnicas adequadas para saber contratar. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Então, em primeiro lugar, para a tua empresa ser uma empresa de sucesso, você tem que saber contratar da forma correta. E como é que você contrata da forma correta? Tudo inicia, pessoal, pelo processo de recrutamento e seleção. Tem aí, não vou me adentrar muito nesse tema, porque nós já fizemos aí um episódio falando só sobre isso, mas processo de recrutamento e seleção é quando você desenha quem é o colaborador ideal, se eu quero para venda, se eu quero para caixa, se eu quero para liderança, enfim. Você vai desenhar esse perfil, você vai analisar quanto que recebe um colaborador desse, quanto que uma empresa parecida com a tua empresa em relação a tamanho, movimento, né? Ela está pagando e você vai oferecer esse mesmo salário ou melhor, vai melhorar esse salário e benefício, tá? E lembrar sempre, trabalhar por meta, tá? Depois que você faz esse recrutamento e seleção, que você elaborou, você anunciou, você fez aí esse processo com prova, com testes, com dinâmicas, você coloca essa pessoa para trabalhar. No que ela está trabalhando, você vai, claro, né, fazer um onboard com ela, apresentar os setores, acompanhar, dar feedback, porque a tua empresa ela tem que ter uma cultura de feedback. Então, feedback é você chegar na pessoa e falar para ela como está o trabalho dela, chamar atenção quando for necessário, e não demorar para fazer isso. O melhor feedback é aquele feedback que você dá na lata. E quando eu falo dar na lata, não é na lata com violência, tá? Pelo amor de Deus, gente. É você chamar a pessoa em particular. Tem até uma máxima que diz aí, elogie em público e chame a atenção em particular. Basicamente é isso, tá? Chama essa pessoa no particular, dê os parabéns pelo excelente trabalho, né? Diga que ela está se desenvolvendo na empresa, que o que precisar você está junto com ela, depois você chama atenção. Porém, Maria, você fez isso aqui, se fez esse atendimento com aquele cliente que não ficou muito legal, se você tivesse feito dessa forma, teria ficado melhor. Que não se repita, tudo bem? Enfim, é assim que você vai fazer. Feedback é muito simples, gente. Feedback é só comunicação, tá? E feedback é a forma mais direta e específica que você tem para dizer para o teu colaborador, para o teu cliente, ou perdão, para o teu funcionário, que você se preocupa com ele, que você se preocupa com o resultado dele. Simples assim. E sempre que você vai trabalhar esse processo de recrutamento e seleção, nunca esquecer de uma coisa, ok? Muito forte dentro de qualquer empresa que faz a empresa ter sucesso ou fracasso, que chama-se cultura organizacional, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ok? Sempre contrate pela cultura da empresa. Então vamos lá, o que é cultura? Cultura é a forma como a tua empresa ela funciona, né? Então, quando você tem uma cultura de resultado, quando você tem uma cultura de metas, quando você tem uma cultura de atendimento ao cliente, de produto de excelência, você vai contratar aquela pessoa de acordo com essa cultura. O nome disso, fit cultural. Fit cultural é eu contratar esse funcionário, esse colaborador de acordo com a minha cultura. Se eu tenho uma cultura de resultados, uma cultura de bater metas, eu vou fazer ali a entrevista dentro do processo de recrutamento e seleção, e aí eu pergunto ao colaborador, João, os empregos que você teve anteriores, como é que era lá? Vocês trabalhavam com meta? Aí o João pega e diz, Deus me livre de trabalhar com meta, eu gosto de paz. Eu gosto de estar na minha, tranquilo, eu entrego só o que a empresa me pede, né? Vou para casa, venho para o trabalho, vou para casa e vou embora. Eu não gosto de pressão.
Então, se a tua cultura organizacional, ela é cultura de entregar resultado, de bater meta, de entregar o melhor para o cliente, não contrate o João, porque você vai arrumar problema para você. Isso que é fit cultural, ok? Alinhamento. Outra coisa, se você tem aí dentro da tua empresa a cultura de crescimento, de estudar, de crescimento contínuo, de que você tem que sempre estar melhorando, estudando, método Kaizen, sempre melhorando, corrigindo, que você tem que estudar, por exemplo, sobre vendas para ter um melhor atendimento para o cliente, por exemplo, estudar sobre o produto para que você saiba explicar exatamente o que é aquele produto em relação a benefício, ok? Em relação ao que aquele produto tem para entregar para o cliente, característica, benefício. E aí você pega na hora da entrevista, dentro do processo de recrutamento e seleção, e aí você pergunta, Maria, você gosta de se desenvolver? Ela, o que é desenvolver mesmo, seu Jorge? Aí você pega e diz, não, é porque aqui na empresa a gente tem uma cultura de estar sempre se desenvolvendo, a gente participa de cursos, palestras, né? A gente tem que, por exemplo, um momento que a gente lê livros e aí a gente faz apresentações. Disse, eu não gosto muito disso não gosto nem de ler, para lhe falar a verdade, né? E aí, se você pega e contrata uma pessoa dessa, arruma o problema para você depois também. Então, lembre-se, é uma coisa que eu falo sempre. 99% dos problemas podem ser evitados na hora da contratação. Basta você ter esse manejo, basta você saber fazer as perguntas certas. E, lógico, contratar pelo fit cultural. Então, gente, passado isso, tá? Lembrar sempre que uma cultura, né, uma empresa com cultura organizacional forte e onde você contrata por esse fit cultural, onde aquele colaborador ele chegou e aí você contratou ele porque ele tinha ali os mesmos objetivos de crescimento, era uma pessoa ambiciosa, porque tem que ser ambicioso sim, ganância é diferente de ambição, tá? Não contrate pessoas que não têm ambição, senão você vai arrumar problema de novo para você. Então a ambição é você querer conquistar, você querer mais, você querer realizar seus sonhos e objetivos. Ok? Ganância já é outra coisa. Então tem que ser ambicioso. Contratou aquela pessoa pelo teu fit cultural, aí lembrar que você tem sempre que estar treinando. Treinando. Se é vendedor, o tempo todo está em treinamento. Se é caixa, o tempo todo em treinamento. Lembra que a parte do caixa ele também faz um atendimento e tem que ser um atendimento de excelência. Imagine você fazer um atendimento maravilhoso, incrível, o vendedor fez. Aí chega no caixa e a vendedora não sabe nem dar bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabe sorrir, trata mal o cliente. Aí acabou com o atendimento. Tudo bem? Então, treinamento constante. Pessoal, mais uma vez eu peço aí que vocês curtem, né? Curta, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que você vê que esse conteúdo pode ajudar líderes, vendedores, empreendedores, realmente que querem uma empresa de sucesso, que querem bater metas, tá certo? E agora eu quero falar com vocês sobre a cultura organizacional. E gente, dentro de qualquer empresa de sucesso, você sempre vai ver uma cultura de crescimento, uma cultura que fala de meta, uma cultura que fala de entregar o melhor resultado sempre para o cliente, uma cultura que tem respeito pelo cliente interno, que são os colaboradores, os vendedores, enfim, todos que trabalham nessa empresa, e o cliente externo. Então, toda empresa, ela tem uma cultura de crescimento, tá? Toda empresa que tem sucesso, perdão, ela tem uma cultura de crescimento, uma cultura de desenvolvimento. E o que é essa cultura, Arthur? Cultura, gente, é a forma como a tua empresa funciona. Simples assim. Cultura é a forma como a tua empresa ela trabalha no dia a dia. Cultura é como você entrega resultados em relação a vendas, como você atende o cliente. Cultura é como você faz cobrança. Cultura é como você trabalha ou não trabalha, o feedback. Cultura é a forma de comunicação numa empresa. Cultura é tudo aquilo que acontece dentro da empresa. É a forma como ela funciona, como ela trabalha. Simples assim. Cultura é isso.
E essa cultura, ela pode ser uma cultura positiva, essa cultura que bate meta, essa cultura que entrega resultado, essa cultura que tem uma boa comunicação, ou ela pode ser uma cultura negativa, uma cultura que ninguém se respeita, uma cultura que atende mal o cliente, uma cultura que não sabe vender, uma cultura que não sabe entregar, enfim. Pode ser positiva ou negativa. E eu acho que você já entendeu aí que uma empresa de sucesso tem uma cultura positiva. Então, cultura é isso. E quando a gente fala de cultura, gente, a gente fala de missão, visão e valores. Aí é onde você monta a tua cultura. Então, poxa, o que é, Arthur, uma missão dentro da cultura organizacional? Missão é o porquê que a minha empresa ela foi criada. Tudo começa aqui. Então, poxa, a minha empresa foi criada para quê? Para prestar, por exemplo, tá? Um exemplo de cultura. Para prestar um atendimento de excelência e oferecer os melhores produtos do mercado. Isso é uma missão dentro de uma cultura. Missão: a minha empresa foi criada para oferecer o melhor produto pelo melhor preço para o meu cliente resolver o problema dele, seja em qualquer circunstância, seja o problema que for, pelo preço adequado. Enfim, o nome disso, missão. Depois vem a visão. Visão já fala sobre aonde eu quero estar dentro de um determinado período. Então, aonde a minha empresa vai estar em 10, 15, 20 anos? A minha empresa, daqui a 10 anos, será a empresa número 1 da área X. O nome disso é visão. Tem que ter um período e tem que ter uma posição. Ok? 10 anos, em primeiro lugar, em alguma coisa. Depois vem os valores. E, gente, por incrível que pareça aqui, esse aqui é o último, tá? Mas o valor é o norteador, é a base. É o que realmente faz a parada toda acontecer. Então, por exemplo, dentro da tua empresa, um valor pode ser crescimento contínuo. Então, o valor da minha empresa, crescimento contínuo significa que o tempo todo eu estou estudando, eu estou me desenvolvendo, eu estou participando de cursos, eu estou participando de palestras, eu estou o tempo todo trazendo profissionais para reciclar os meus colaboradores, os meus vendedores, os meus gerentes. Uma cultura de crescimento é isso, ok? Uma missão, tá? Um valor desse, perdão, um valor de crescimento. Que, de novo, vai linkar aí com o fit cultural. Lembra que eu falei para você, você contrata pelo fit cultural, e o fit cultural é a junção da missão, visão e valores, que é a tua cultura, a forma como ela funciona. Depois que isso tudo está montado, porque dentro de uma empresa, pessoal, nós temos o ETO, tá? O estratégico, tático, operacional. O estratégico é o primeiro, tá? A ápice da pirâmide, no meio vem o tático, que são os líderes, os gerentes, e na base aqui que segura toda essa pirâmide é a operação, os vendedores, os caixas, os motoristas, ok? Então, quem monta essa cultura organizacional, missão, visão, valores, são os donos da empresa. Quem são aí os guardiões? O legal, pessoal, e o ideal, né? Ideal vem de perfeição, idealização, né? Que geralmente é uma utopia e uma quimera. Quase sempre não funciona, né? Não existe. Mas o que seria esse ideal? Que todo mundo fosse esse guardião. Mas infelizmente isso não ocorre, ok? Por isso nós temos que ter aqueles guardiões específicos. Geralmente são os próprios donos e os líderes, os gerentes, os subgerentes, são os líderes, tá? Os diretores. Então eles que estão o tempo todo ali cobrando, que estão o tempo todo ali lembrando o que é que a empresa faz. Então, poxa, a minha empresa ela oferece os melhores produtos, o melhor atendimento, os melhores serviços. Então, quando isso não acontece na empresa, imediatamente o líder ele chama o liderado, dá um feedback, ele faz uma palestra para todo mundo ali dentro, ele faz reuniões, ele está o tempo todo lembrando o que a gente faz na empresa. Este é o guardião da empresa, ok? Tudo que a empresa faz é baseada nesta cultura. Então, quando eu tenho uma cultura, por exemplo, de oferecer os melhores serviços e produtos, eu só vou comprar os melhores serviços e produtos. Eu só vou entregar o melhor serviço, eu só vou comprar o melhor produto para oferecer para o meu cliente. E lógico, gente, lembra que tudo aqui é baseado nesse meu público-alvo. Você pode entregar o melhor serviço vendendo aí uma roupa de R$ 20. Ou o melhor produto, vendendo uma camisa de R$ 20. Para aquele cliente-alvo, ele é o melhor para ele.
tá? Entenda sempre isso. Não estou falando aqui de preço nem de valor, tá bom? Eu estou falando em relação à entrega de serviço para um público-alvo específico, tá certo? Então, passada aqui cultura, a gente entra nos produtos e serviços de excelência. Pessoal, tem uma pesquisa aí, essa pesquisa é uma pesquisa já bem conhecida, e diz que apenas de 20 a 35% dos consumidores vão atrás de preço. A grande maioria dos consumidores, eles compram de você por conta do teu atendimento, ok? Atendimento. Então, a grande maioria é mais ligado na questão do preço, perdão, menos ligado na questão do preço e menos ligado na questão do produto. É mais o atendimento. Presta atenção. Preço, ok? E produto. Eles colocam um pouco de lado e eles valorizam mais o atendimento. Por isso, né, você tem que ter, lógico, tanto o produto quanto o serviço de excelência. Mas lembre-se dessa pesquisa, tá bom? Produto adequado com o público-alvo, para o público-alvo, que resolve o problema independente do preço. Então, gente, olha, muitas vezes você vai resolver o problema do cliente ali com um produto de R$ 20. E às vezes vai precisar de um produto de R$ 2.000. Depende muito do que o cliente precisa, do que ele necessita. E lembre-se que vendas é resolver um problema real ou imaginário. Ou ele vai por preço, ou ele vai por valor, mas tudo está dentro da imagem, de imagens, sons e sensações, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então lembra que quando o cliente ele chega na tua empresa, para você ter uma empresa realmente de sucesso, você tem que ter produtos de excelência, produtos de qualidade adequado ao teu público-alvo. E principalmente, você tem que ter um atendimento de excelência. O teu vendedor, ele tem que ter um marketing pessoal incrível. O teu caixa tem que saber atender. Até a pessoa que está limpando a loja tem que ser uma pessoa educada, ok? Isso é ter um diferencial competitivo que hoje poucas empresas têm. A concorrência aumentou demais e a qualidade ela baixou, ok? Depois, ISS, imagens, sons e sensações. Toda vez que você ouvir falar em atendimento extraordinário, atendimento de excelência, lembre-se dessa sigla, tá? ISS, que significa imagens, sons e sensações. Sempre se pergunte, quando o cliente entrar na empresa, o que ele vai ver? Ele vai ver uma empresa bonita, uma empresa elegante, uma empresa que passe valor, uma empresa que resolva o problema dele, uma empresa bem iluminada, uma empresa organizada, ou ele vai ver uma empresa bagunçada, uma empresa que não passa valor, uma empresa que não passa credibilidade. Se pergunte. E aí você vai adequar a tua empresa a esse quesito, imagens. Depois, o som. O que ele vai ouvir quando ele chegar na empresa? Ele vai ouvir as pessoas elogiando, os clientes que estão lá serem bem atendidos. Ele vai ouvir uma música ambiente, harmoniosa, ou ele vai ouvir as pessoas sendo mal educadas umas com as outras, um vendedor falando mal do cliente que acabou de chegar, ou o cliente reclamando do atendimento, ou aquela música barulhenta que ninguém consegue nem conversar. O som. Depois, sensação. A sensação, pessoal, ela é mais subjetiva. Então, o que ele vai sentir quando entrar nessa empresa? Ele vai se sentir bem-vindo, né? Ele vai receber aquele ótimo dia, seja muito bem-vindo à empresa X, e aí ele vai ter aquele sentimento de que ali é um lugar diferente. O nome disso é sensação, é subjetivo, tá? Que linka com imagens e sons também, tá joia? E lembre-se, sempre entregue mais do que você promete. Sempre entregue mais. Por incrível que pareça, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha ali por volta de 11, 12 anos de idade. Já tem 20, sei lá, 27 anos, 27, 28 anos. 29 anos. E, cara, naquela época, tinham pouquíssimas empresas. Há 29 anos atrás, tinham pouquíssimas empresas de tudo. Então, eu comecei no ramo ótico.
Na minha cidade aqui de origem, por exemplo, tinham 3 lojas. Hoje, a última vez que eu contei, tinham 38 lojas. Tu vai andando na rua, é loja para todo lado. Né? A mesma coisa a farmácia, a mesma coisa dentista, a mesma coisa advogado, enfim, tem um monte de gente aí. Aí eu penso assim, poxa, se aumentou a concorrência era pelo menos para ter melhorado o atendimento, mas não, pessoal, piorou e muito. Naquela época era melhor, hoje está bem pior o atendimento. Então, poxa, não só entregue o que você prometa, não, ok? Entregue mais do que você prometeu. E lembre-se sempre, acompanhe o cliente. Follow-up. Tenha um bom follow-up. Acompanhe aquele cliente pelo tempo que ele ficar com você, né? Ou, quanto mais você, preste atenção no que eu vou te dizer agora, quanto mais você acompanha esse cliente por tempo indeterminado, lembra do dia do aniversário dele, dia dos pais, dia das mães, lembra dele que o produto dele está próximo a vencer, que tem produto que vence, liga para ele dizendo que chegou novidade, quando chegar roupa, por exemplo, se você trabalha com roupa, se ele comprou um carro com você, uma moto com você, lembra da revisão, nunca deixe esse cliente esquecer de você. O nome disso é follow-up, o nome disso é acompanhamento. Tá bom? Por quê? Como a concorrência está muito grande, é muito fácil ele esquecer de você. Tá joia? Perfeito, pessoal. Então, olha, agora, para finalizar, e antes de finalizar, eu vou te fazer novamente um pedido. Curte, compartilha com o máximo de pessoas que você acredita que esse conteúdo vai ajudar. Pessoas realmente que querem bater metas, pessoas que querem ter uma empresa de sucesso, pessoas que querem ser líderes de sucesso, vendedores. Curta, compartilhe com YouTube e Spotify para que eles vejam realmente que esse conteúdo é relevante e eles façam esse conteúdo chegar no máximo de pessoas, para que realmente a gente possa ajudar um número muito grande de empresários, líderes, empreendedores, ok? Então vamos lá, gente. Como eu disse no início, você ia se surpreender com isso aqui, porque parece uma coisa lógica, mas não é muito, tá? Então lembre-se, né? Os 4 pilares de uma empresa de sucesso. O que uma empresa de sucesso ela tem que ter, ser e fazer para ter sucesso? A última é um dono, realmente que seja dono. Tem um ditado popular que diz que o olho do dono é que engorda o boi. E aí hoje o que acontece, né? Tem um monte de gente na internet dizendo que isso aí não tem nada a ver, que isso aí é um ditado popular arcaico, de pessoas que não têm organização, de pessoas que não têm noção de gestão. Eu concordo em partes, mas pensa comigo o seguinte, esse ditado, ele não é muito válido para quando você já é uma empresa milionária, bilionária. Isso não serve mais para a Amazon, isso não serve mais para a Apple, isso não serve mais para a Samsung, isso não serve mais para a Chevrolet, ok? Isso não serve mais para um monte de empresa multimilionária. Mas para você que é pequeno, para você que tem uma empresa, 2 empresas, 3 empresas, que agora que está crescendo, o teu olho vai engordar sim, ok? O teu gado. Por isso você não tem que cair nessa balela, né, de que você tem que ficar só delegando e sentar na cadeira e ficar na frente do computador, não. E por que eu falo isso? Ok? Porque eu tenho conhecimento de causa, tá certo? Eu já passei por isso. Então você tem que estar dentro da empresa sim, ok? Fazendo micro gerenciamento e macro gerenciamento, estando conversando com as pessoas, dando feedback, negociando, vendendo, ok? Você continua sendo aquela pessoa que faz as coisas acontecerem. Então lembre-se, ok? Você, tá, é que vai fazer a tua empresa crescer. Coloque isso na tua cabeça, tá certo? E aí vem a questão da mentalidade. Todo dono tem uma mentalidade de crescimento, um mindset de crescimento. Ele não é aquela pessoa que ele vive reclamando da vida, não é aquela pessoa tristonha, ok? Cara, uma das coisas que eu aprendi nesses mais de 20 anos aí empreendendo é que são os empreendedores, os donos é que realmente fazem as coisas acontecerem. E para que ele faça isso acontecer, ele tem que ter energia. Por quê? Eu conheço muito dono de negócio que tá cheio de problema, o que ele faz? Ele cava um buraco e bota a cabeça dentro e o corpo fica todo de fora. Ele não responde mensagem, ele não atende ligação, só vive se reclamando. Ao invés de focar na resolução do problema, ele pega e fica reclamando da vida.
Ah, que o comércio está ruim. Ah, que o governo está isso. Cara, em vez de ir lá e vender. Por quê? Nós temos aí a regra de um terço, né? Um terço é responsabilidade, sei lá, do governo. Realmente, às vezes as coisas não estão muito bem. Um terço é responsabilidade das pessoas que trabalham com você. De repente, as pessoas elas estão ali, não estão realmente entregando resultado. E um terço é responsabilidade sua. Porém, esse um terço do governo não tem muita coisa para fazer, mas pelo menos esse um terço das pessoas que estão trabalhando com você, você tem. Vai treiná-las, não deu certo, desliga. Né? Enfim, coloca essa responsabilidade para você e vai lá e resolva. Então é uma mentalidade de crescimento, é uma mentalidade de solução e não de ficar remoendo o problema, ok? De ficar vivendo reclamando. Reclamação não resolve nada, reclamação não faz a empresa crescer, reclamação não paga a conta, não paga boleto. Depois, disciplina. Gente, nem todo dia a gente está com saco de trabalhar. Eu passo por isso de vez em quando. Todo mundo é igual, ser humano é ser humano, a não ser que você seja aí um alienígena, tá? O que é disciplina? Disciplina é você fazer o que precisa ser feito, mesmo que você não tenha vontade de fazê-lo. Simples assim. Tem dia que você está com dor de cabeça, tem dia que você está com dor na coluna, tem dia que você está com um monte de problema que a vontade que dá é nem sair de casa. Mas você tem um trabalho a fazer, você tem que entregar resultado. Simples assim. Esse é o mundo que a gente vive. E, por incrível que pareça, quando você vai lá e faz, aquilo te dá ânimo. Quando você vai lá e enfrenta um desafio, aquilo te dá ânimo, ok? Aquilo faz você ter energia, aquilo faz você querer mais. Então, não se esconda, vá lá e faça, tenha disciplina. Mesmo quando você não quiser sair de casa, mesmo quando os problemas estiverem aí te esmagando, caindo na tua cabeça, ok? Vai lá, realiza, faça. E lembre-se, tenha uma agenda para você seguir, seja organizado, ok? Por quê? Muitas vezes esses problemas que estão te consumindo nada mais é do que falta de organização. Tem um exercício que eu gosto de fazer sempre, que é, primeiro, eu nunca saio de casa sem a minha agenda. Eu sigo uma agenda ferrenha. Eu sou muito de agenda, ok? Eu não faço nada sem agenda. Depois, eu faço um círculo gigante aqui, olha. Aí eu coloco tudo que eu tenho para resolver dentro desse círculo e eu divido o que que é importante, o que que é urgente, o que que é circunstancial, o que que vai me dar logo um retorno, o que que pode me causar um grande prejuízo se eu não resolver logo, ok? Tem coisa que eu postergo, tem coisa que eu realizo logo. Então, seja organizado. Você tem que saber o problema que você tem para que você foque naquele que vai te dar mais retorno ou que vai evitar um grande problema para você. Depois, seja persistente. Lembra que eu falei agora mais cedo? O grande empresário, o empreendedor, a empresa que ela chegou ao sucesso foi aquela empresa que foi feita por um dono que teve coragem, que teve persistência, que ele não entrou só para ganhar dinheiro, ele entrou para resolver um problema, ele entrou com uma missão, visão, valores bem alinhado, ele entrou para viver daquilo, ele entrou porque ele gosta de fazer aquilo. Ok? Porque se você é aquele empresário, empreendedor que entrou só para ganhar dinheiro, logo você vai fechar as portas. No primeiro desafio, no segundo desafio, você desiste. Você simplesmente some da empresa. Porque eu conheço empresário assim, que simplesmente some da empresa e deixa o funcionário lá. Em vez de ir lá e botar a cara e fazer as coisas acontecerem. Então, tenha persistência. Tenha persistência. Ok? Foco. Tá joia? Depois, coragem. Seja corajoso. Gente, tá cheio de gente covarde aí. Cheio de gente. E empreendedorismo não é pra gente covarde. Tá bom? Não é para, nunca foi, nunca será e hoje é bem menos ainda, tá certo? Depois tem a equilíbrio. Muitas vezes, gente, olha, o mundo ele vai tá caindo na tua cabeça, e aí você tem que encontrar alguma coisa ali que realmente faça a vida valer a pena. Eu sempre falo isso. Tem um teórico, chamado Viktor Frankl, que ele passou, pelo Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu um livro chamado O Sentido da Vida, né? Um livro muito lindo, eu já li. E ele conta o que ele passou dentro desse campo de concentração. E quando a gente compara a vida de um cara desse, que foi tomado, que foi preso,
que não comia, que ficava muitas vezes pelado no frio, trabalhando, que não sabia se ia acordar e ia poder dormir novamente porque poderia ser morto. E aí a gente olha a nossa vida, né, os desafios que a gente tem, e aí a gente pega e se amedronta. Gente, muitas vezes a gente tem que fazer esse balanceamento. Ver que tem outras pessoas piores do que nós, ok? Focar realmente no que importa, trazer um equilíbrio para a nossa vida e olhar o que realmente faz a nossa vida valer a pena. A gente luta para quê? É por tua família, teus filhos, por tua mãe, por teu pai, um objetivo, um sonho que você tem a realizar? Enfim, saiba disso, tá? Traga à tua memória aquilo que te traz esperança. Depois você tem que gostar de desafio. Meu querido, se você é empresário, empreendedor e não gosta de desafio, você gosta de paz, está no lugar errado. Venda teu negócio, vá fazer outra coisa, porque isso aqui não é paz, isso aqui é guerra. Né? Você vai ter desafio com funcionário, você vai ter desafio com o governo, você vai ter desafio com fornecedor, você vai ter desafio com impostos, você vai ter desafio com uma pandemia que pode vir a ter outra depois, entendeu? Essa não é a primeira que o mundo passou. Enfim, tu vai ter um monte de desafio. Se você gosta de paz, aqui não é o teu lugar, ok? Depois, postergar gratificações. Os grandes empresários de sucesso, você pode prestar atenção, eles têm uma vida confortável, mas não são aqueles empresários que ficam torrando grana. Aí a gente traz aí essa questão do comportamento, ok? Eu chamo mais aquela questão de mentalidade empreendedora. É aquela pessoa que ela faz o trabalho porque ela gosta de fazer e no decorrer do caminho ela ganha muito dinheiro com isso. Aí depois ela compra um carro legal, ela viaja, mas ela passa anos sem isso. Ela sabe postergar gratificações. Porque se você é aquela pessoa que você já entra dizendo, né, no primeiro mês, vou comprar um carro importado, vou viajar para Disney e vou comprar um iPhone, você tá frito. Ok? Logo você vai desistir. Negócio a gente não abre para ganhar dinheiro pra gente, só para ganhar dinheiro pra gente. A gente abre o negócio para crescê-lo, a gente abre o negócio para resolver principalmente problema e com isso a gente ganha dinheiro. Tá? Depois, visão de longo prazo. Você tem que ter uma visão de longo prazo. Não pense a curto prazo. É claro, você tem que ter plano. Dentro do teu planejamento, você faz planejamento estratégico de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas você, eu falo hoje, pelo menos, você tem uma visão de longo prazo de 10 anos. Tenha visão de longo prazo. Depois, tenha um trabalho inteligente. O que é trabalho inteligente, gente? Trabalho inteligente é você gerir o teu tempo de forma inteligente, saber o que realmente vai te trazer retorno. Tem coisas que só você pode fazer, tem coisas que você pode delegar. O que é que eu posso fazer que vai me trazer um retorno gigantesco? Será que é uma negociação com o fornecedor para ele me dar prazo e preço? Para me conseguir chegar ali no balcão um preço mais atraente, mais competitivo para o meu colaborador ou para o meu cliente? Será que eu tirar um dia inteiro para me treinar os meus colaboradores? Tenha um trabalho inteligente, pessoal, ok? Treine as pessoas. Faça negociações inteligentes. Foque realmente no que importa, o que vai trazer resultado para você. Não seja aquele burro motivado que diz que trabalha das 6 da manhã até as 10 horas da noite, ok? Esse é o burro motivado. Muitas vezes, se você for organizado, você pode trabalhar só 6 horas por dia, 5 horas por dia e vai ter um resultado 2 vezes mais do que se você trabalhasse 12 horas, 14 horas por dia, tá bom? Estamos quase finalizando. E para finalizar, eu quero trazer para você uma coisa que tá dentro dos meus valores primordiais, fulcrais, que é sede por conhecimento e ação. Então, você que quer ter uma empresa de sucesso e uma empresa realmente que ela teve sucesso, ela teve um dono ou tem um dono que buscou conhecimento, gosta de estudar, gosta de se desenvolver, está lendo sempre sobre finanças, sobre marketing, sobre vendas, sobre liderança, ok? É aquele que além de estudar, ele desenvolve. Ele não é aquele que ele pega o livro e ele joga o livro, não. Ele pega o livro e aplica o livro, porque uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a ação. Então, pessoal, espero que você tenha gostado. Esse foi o seu AV7 Cash. Até a próxima.